O sol poente de Sintra tingia o céu de laranja flamejante, como se o próprio Deus dos céus estivesse a derramar vinho do Douro sobre as nuvens. Ana Correia, com os seus 25 anos carregados de memórias que pesavam mais que as pedras antigas do Palácio da Pena, parou abruptamente no caminho de terra batida que serpenteava pela floresta. O coração dela martelava como o repique dos sinos da igreja de São Pedro na missa de domingo, mas não era a devoção que a sufocava agora. Era o som, um riso abafado, seguido de um sussurro que cortava o ar como uma navalha afiada. Escondida atrás de um carvalho centenário, cujas raízes retorcidas pareciam veias expostas da terra, Ana espiou. E o que viu a fez congelar. Sofia, a sua Sofia, a companheira de infância que partilhara com ela segredos mais profundos que os mistérios dos castelos de Sintra, estava nos braços de outra mulher. Os lábios delas se encontravam num beijo que parecia sugar a luz do dia, e o mundo de Ana desabou num instante, como se o chão sob os seus pés se tivesse aberto para engoli-la nas profundezas do Oceano Atlântico que rugia ao longe. Não era suposto acontecer assim. Não depois de todos aqueles anos de olhares trocados nas festas de São João, de mãos entrelaçadas durante as caminhadas pelos jardins do Queluz, de noites passadas a contar estrelas no terraço da casa da avó de Sofia, com o aroma de pastéis de nata ainda quente no ar. Ana e Sofia eram inseparáveis desde os 5 anos, quando se conheceram na escola primária de Sintra, uma vila onde as lendas de mouros e rainhas encantadas se entrelaçavam com a vida cotidiana como as eras nas paredes de azulejos. Ana, filha de um oleiro local que moldava o barro com mãos calejadas como as de Camões esculpindo versos, crescera entre o cheiro de argila úmida e as histórias da avó sobre as fadas que habitavam as florestas. Sofia, por seu turno, era a neta de um pescador de Ericeira, com o sal do mar impregnado na pele bronzeada e nos olhos verdes como as ondas que lambiam as falésias. Elas eram o yin e o yang de Sintra. Ana, introspectiva e sonhadora, com cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas sobre os ombros. Sofia, extrovertida e radiante, com cachos loiros que capturavam o sol como fios de ouro tecidos pelas tiaras das mouras. Mas naquele momento, enquanto o beijo se prolongava, Ana sentiu o veneno da dúvida infiltrar-se no seu peito. Traição, sussurrou para si mesma, as lágrimas quentes traçando caminhos salgados pelas bochechas. Como Sofia podia? Depois de todas as confissões sussurradas ao ouvido durante as romarias de Nossa Senhora da Saúde, onde as multidões dançavam ao som de concertinas e o vinho tinto fluía como rios de paixão contida. Ana virara-se para Sofia há meses, num daqueles crepúsculos onde o ar de Sintra cheirava a eucalipto e saudade, e confessar o que sempre soubera no fundo do coração: eu amo-te, Sofia. Não como amiga. Como algo mais, algo que as pessoas daqui não entendem, mas que é mais real que o fado que cantamos nas noites de verão. Sofia ficara em silêncio, os olhos vidrados nas luzes distantes de Lisboa, mas no dia seguinte, os abraços apertaram-se um pouco mais, os toques demoraram-se um segundo mais. O amor proibido florescera devagar, como uma azália num jardim escondido, pétala a pétala, sob o manto da amizade que as protegia dos olhares inquisidores da vila. Agora, porém, tudo parecia uma ilusão cruel. Ana recuou, os pés tropeçando nas raízes, e correu floresta abaixo, o vestido branco de linho rasgando-se nos espinhos como o seu coração. O eco do riso de Sofia perseguia-a, misturando-se ao canto dos grilos e ao murmúrio das folhas. Chegou à casa ofegante, a pequena vivenda de paredes caiadas na Rua das Fontainhas, onde o avô dela ainda contava histórias de Egas Muniz ao fogo da lareira. Bateu a porta com força, o som reverberando como um trovão num céu sereno. Mãe, gritou, mas só o silêncio respondeu. A família Correia estava na taberna do tio Joaquim, celebrando o noivado da prima Inês com um rapaz de colares. Ana deixou-se cair no chão de azulejos frios, as mãos tremendo enquanto revivia a cena. Quem era aquela mulher? Uma turista de Lisboa, talvez, com o cabelo curto e o ar cosmopolita que Sintra atraía como abelhas ao mel? Ou pior, alguém que Sofia escolhera porque Ana nunca seria suficiente, demasiado tímida, demasiado presa às raízes da terra, ao contrário da liberdade que Sofia ansiava, com os seus sonhos de estudar arte em Porto. A noite caiu como um véu negro, e com ela veio a tempestade. O vento levava pelas ruas estreitas, carregando o cheiro de chuva iminente e o distante ladrar de cães. Ana não dormiu. Em vez disso, escreveu cartas que nunca enviaria, palavras furiosas, cheias de acusações e saudades, onde derramava o vinho da sua alma como num fado de Amália Rodrigues.
Como pudeste, Sofia? Nós éramos o nosso próprio conto de fadas, escondido nas brumas de Sintra. Tu e eu contra o mundo, contra as beatas da igreja que nos olham de soslaio, contra os pais que sonham com casamentos tradicionais e netos aos molhos. Mas no fundo, Ana sabia que o medo era o verdadeiro traidor. Medo do que as pessoas diriam na feira semanal, onde as fofoqueiras teciam teias mais densas que as das aranhas nas caves de vinhos. Medo da rejeição familiar, onde o amor lésbico era sussurrado como uma maldição moura. E, acima de tudo, medo de perder Sofia para sempre. Ao amanhecer, o sol renasceu tímido, filtrando-se pelas persianas de madeira como dedos hesitantes. Ana ouviu batidas na porta, suaves, insistentes, como o coração dela na véspera. Ana? Abre, por favor. É a Sofia. A voz era um fio de seda rasgado, trêmula de preocupação. Ana hesitou, o punho cerrado na maçaneta enferrujada. Parte dela queria abrir e confrontar, despejar a dor como uma enxurrada de verão, outra parte ansiava por abraçar e esquecer. Mas o orgulho, esse guardião feroz das mulheres de Sintra, venceu. Vai-te embora, Sofia. Não quero ver-te. As palavras saíram como veneno e do outro lado, um soluço abafado foi a resposta. Sofia não insistiu. Os seus passos afastaram-se, leves como folhas ao vento, deixando Ana sozinha com o eco da sua própria solidão. Os dias que se seguiram foram um purgatório de rotina vazia. Ana voltava ao trabalho na loja de azulejos do pai, pintando padrões de flores azuis com mãos que tremiam, os olhos perdidos nas curvas das peças como se fossem os contornos do rosto de Sofia. A vila de Sintra, com os seus palácios de conto de fadas e ruas empedradas que ecoavam com o passado, parecia agora um labirinto de memórias dolorosas. Cada esquina trazia um fantasma, o banco onde se sentavam a comer gelados de canela na pastelaria Periquita, o mirador da lua onde juraram amizade eterna sob a lua cheia de agosto, o cemitério dos conventuais, onde uma vez fugiram para chorar a morte do cão de Sofia, prometendo que nada as separaria. As amigas comuns, a Maria da mercearia, o João do correio, notavam a mudança. O que se passa contigo, Ana? Pareces um fantasma da Quinta da Regaleira, perguntavam, mas ela sorria forçado, murmurando desculpas sobre o cansaço do verão. Sofia, por seu turno, vagueava como uma alma penada pelas falésias de Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde o vento carregava os segredos do mar para o infinito. Ela não entendia a frieza de Ana. Naquela noite fatídica, o beijo que Ana vira não era o que parecia. Era a prima de Sofia de Lisboa, a Isabel, que chegara de surpresa para uma visita. Num momento de alívio após uma discussão familiar sobre o futuro dela, casa-te com o filho do armador, Sofia, ou ficarás sozinha como uma velha solteirona. Isabel abraçara-a com força e o beijo foi um selo de cumplicidade entre irmãs de sangue, nada mais. Mas como explicar? Sofia tentara ligar, mandar mensagens pelo telemóvel que ecoavam no vazio, mas Ana bloqueara tudo. A dor de Sofia era um fado lento, daqueles que se cantam com a garganta apertada, acompanhado pelo violão solitário da sua guitarra velha, guardada no sótão da casa dos pais em Azenhas de Mar. 2 semanas se passaram e o mal-entendido festeirava como uma ferida aberta. Foi na festa de São Pedro, com as ruas de Sintra enfeitadas com guirlandas de flores e o ar cheio de sardinha assada e manjerico, que o destino as forçou a colidir. A procissão serpenteava pela vila, velas tremulando como estrelas caídas, o padre entoando ladainhas em latim que se misturavam ao burburinho das multidões. Ana seguia atrás, o vestido de folhos brancos contrastando com a escuridão no seu olhar, quando uma mão agarrou o seu braço. Ana, por favor, escuta-me. Sofia, com os olhos inchados de noites insones, o cabelo preso num coque desleixado, parecia uma madona de azulejo rachado. A multidão empurrou-as para um beco estreito, onde o cheiro de jasmim das trepadeiras sufocava o ar. Escutar o quê? Que me traíste com aquela mulher no bosque? Eu vi, Sofia. Vi tudo. As palavras de Ana saíram como chicotadas, e Sofia recuou como se ferida. Trair-te. Ana era a Isabel, a minha prima. Ela veio consolar-me depois da briga com os meus pais.
Eles querem que eu me case, que esqueça os meus sonhos de pintar os palácios de Sintra em telas que o mundo veja. Tu és a única que me entende, a única que eu. A voz dela quebrou e as lágrimas caíram como chuva de verão. Ana sentiu o chão tremer. Prima. O alívio veio como uma onda, mas logo se misturou à culpa. Eu pensei. Eu tive tanto medo. Medo de te perder para alguém que te merecesse mais, alguém que não carregasse o peso desta vila conservadora nos ombros. Elas se abraçaram ali, no beco sombreado, os corpos tremendo como folhas ao vento de noroeste. O mundo lá fora prosseguia na sua dança de fé e folia, mas para elas, o tempo parou. Eu amo-te, Ana, murmurou Sofia contra o cabelo dela, o cheiro de lavanda misturando-se ao suor da procissão. Sempre amei. Desde que partilhámos o primeiro pastel de nata roubado da avó, desde que jurámos ser bruxas nas florestas da Monserrate. Ana ergueu o rosto, os lábios roçando os de Sofia num beijo casto, cheio de promessas não ditas, um selo de paz frágil, mas real, como o vinho de colares que amadurece devagar nas vinhas antigas. Mas a paz era uma ilusão, um castelo de cartas construído sobre areias movediças. Os dias seguintes trouxeram uma doçura renovada, passeios de mãos dadas disfarçadas de amizade pelas ruas de calçada dos clérigos, piqueniques nos jardins do Palácio de Setiais com queijos da Serra da Estrela e conversas sobre o futuro. Sofia sonhava com exposições em Lisboa, Ana com uma galeria própria de azulejos inspirados nas suas histórias. O amor florescera lento, como as flores de laranjeira na primavera de Sintra, pétalas brancas caindo como confetes de um casamento secreto. Elas trocavam olhares carregados de eletricidade durante as missas, sussurravam sonetos de flor bela espanca ao ouvido uma da outra nas noites de insônia, e o mundo parecia conspirar a favor delas, com o sol de setembro dourando as falésias como um quadro de Paulo Arrego. Contudo, o conflito espreitava nas sombras, como o lobo nas lendas da Serra de Sintra. A família de Sofia, devota católica com raízes no mar revolto de Ericeira, começou a pressionar. O pai, Manuel, um homem de mãos grossas como redes de pesca e coração endurecido pelo sal, sonhava com um genro que continuasse o ofício. Sofia, tens 25 anos. A vida não espera pelas tuas pinturas tolas. Casa-te com o Armando, o rapaz da lota, ele é bom católico, tem casa própria. As discussões ecoavam pela casa de paredes brancas, o cheiro de peixe fresco misturando-se à tensão. Sofia resistia, mas cada palavra era uma farpa no peito. Ana, por sua vez, lidava com o pai, o oleiro Vicente, que notara os olhares prolongados e murmurava sobre pecados da carne inspirados nos sermões do padre. Filha, Deus fez Adão e Eva, não Eva e outra Eva. Pensa na vergonha para a família. O mal-entendido que destruiria tudo veio numa noite de outono chuvosa, quando o céu de Sintra chorava como uma alma em fado. Sofia, exausta das brigas, aceitaram um jantar com Armando, não por amor, mas para calar o pai por uma noite. Só conversa, Ana. Prometo. É para ganhar tempo. Ana acenara, mas o ciúme, esse demónio verde das florestas encantadas, roía-lhe as entranhas. Ela seguiu Sofia até à taberna da Praia das Maçãs, o coração acelerado como o trote dos cavalos na romaria. Pela janela embaçada pela chuva, viu-os, Armando inclinando-se, a mão no joelho de Sofia, ela rindo de uma piada tosca sobre o mar. Não era um beijo, mas para Ana era o suficiente. A memória do bosque a reviveu, amplificada pela dor antiga. Outra vez, pensou, o estômago revirando-se como ondas em tormenta. Sem pensar, Ana irrompeu na taberna, o vestido encharcado colando-se à pele como uma segunda camada de sofrimento. Sofia. Como podes fazer isto de novo? As cabeças viraram, o burburinho calando-se como o mar antes do furacão. Armando franziu o sobrolho, confuso, Sofia empalideceu, os olhos verdes arregalados de horror. Ana, não é o que pensas. Eu disse-te, é só. Mas Ana não ouviu. Mentira. Vi-te com a tua prima e agora isto. És uma traidora, Sofia. Uma covarde que brinca com o meu coração como se fosse um brinquedo de criança. As palavras ecoaram, cortantes como o vento do cabo da roca, e Sofia, ferida no orgulho, rebateu com veneno próprio.
talvez se não fosses tão insegura, Ana, eu não precisasse de fugir para tabernas. Tu queres tudo escondido, como um segredo sujo. Eu quero viver, não me esconder nas sombras de Sintra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Armando pigarreou, murmurando desculpas e saindo, deixando-as sozinhas com os olhares dos locais, olhares que julgavam, sussurravam escândalo e pecado. Ana saiu a correr para a chuva, o coração em farrapos, enquanto Sofia desabava na cadeira, as lágrimas misturando-se à água que pingava do teto. O mal-entendido destruíra o tempo que construíram, rasgando o tecido delicado do seu amor como um vendaval nas copas das árvores da floresta de Sintra. Dias viraram semanas de silêncio absoluto. Sofia afundou-se no trabalho, pintando telas furiosas de mares revoltos e palácios em ruínas, o ateliê cheirando a terbentina e desespero. Ana trancou-se em casa, as mãos imóveis sobre o barro, o pai olhando-a com pena misturada à reprovação. O inverno chegou a Sintra como um manto de névoa, embrulhando a vila em segredos frios. As festas de Natal enchiam as ruas de luzes e canções de janeiras, mas para elas era uma época de ausência. Sofia viajou para Lisboa, hospedando-se com a prima Isabel, que a consolava com chá de camomila e conversas sobre o amor livre da capital. Sintra é bela, mas sufocante, mana. Vem para cá, onde podes ser quem és sem olhares tortos. Mas Sofia não podia. O seu coração estava ancorado em Sintra, nas raízes que partilhava com Ana, raízes de infância, de risos partilhados no mercado do domingo, de promessas feitas sob o solstício de verão. Ana, sozinha, revivia as memórias como um rosário de dor. Caminhava pelas ruínas do castelo dos Mouros ao amanhecer, o vento sussurrando através das muralhas como vozes ancestrais. Porquê, Sofia? Porquê nos deixaste destruir assim? Escrevia cartas agora, sim, mas queimava-as na lareira, as chamas devorando as palavras como se um devorara a confiança. O pai, num raro momento de ternura após o fim da consoada, sentou-se ao lado dela. Filha, o amor é como o barro, molda-se com paciência, mas quebra-se com pressa. Se é verdadeiro, volta mais forte, como o azulejo que reparamos com ouro. As palavras de Vicente ecoaram, plantando uma semente de esperança no solo árido do peito de Ana. A reviravolta veio na véspera de Ano Novo, quando o céu de Sintra explodia em fogos que pintavam a noite de promessas. Sofia regressara, o coração pesado como as uvas colhidas na vindima. Ela subiu a colina até à casa de Ana, os passos e quando na calçada molhada, o vestido de veludo vermelho contrastando com a bruma prateada. Bateu à porta e quando Ana abriu, os olhos vermelhos de noite choradas, o tempo parou de novo. Perdão, sussurrou Sofia, estendendo uma tela embrulhada em pano de linho. Pintei isto para ti. Para nós. Ana desembrulhou e o que viu roubou-lhe o fôlego, uma obra-prima de cores vivas, retratando-as na infância, de mãos dadas no jardim do Palácio Nacional, mas com um twist, adultas agora, os rostos entrelaçados em sombras e luz, símbolos de Sintra ao fundo, o cruzamento das quinas, flores de laranjeira, o mar infinito. No canto, uma inscrição em caligrafia fina, o nosso amor não é proibido, é eterno, como as lendas desta terra. Lágrimas caíram sobre a tela, mas eram de alívio. Eu errei, Sofia. O ciúme cegou-me. Mas tu és a minha paz. Elas se abraçaram sob os fogos de artifício, o estrondo ecoando como aplausos do céu. A paz voltava forte, tecida não de ilusões, mas de honestidade crua, como o fado que se canta com a alma exposta, aceitando a dor para abraçar a beleza. Nos meses seguintes, enfrentaram o mundo juntas. Contaram aos pais, num jantar tenso onde o vinho de colares amoleceu corações endurecidos. O pai de Sofia praguejou contra o mar traidor, mas a mãe, com olhos de quem conhecera amores proibidos na juventude, apertou as mãos delas. Deus ama de formas que não entendemos, filhas. Vivam o vosso amor como as ondas, livres, mas fiéis à costa. Sintra, com as suas brumas e palácios, tornou-se o palco do seu renascimento. Sofia abriu uma galeria pequena na Rua da Ferraria, expondo telas que capturavam a essência lésbica da vila, mulheres fortes como as rainhas de outrora, amando sem correntes.
Ana moldou azulejos com motivos delas, duas figuras entrelaçadas em arabescos azuis, símbolos de união eterna. A vila murmurou, mas devagar, como o mar, aceitou. As beatas cruzavam-se menos, as amigas convidavam-nas para chás e nas romarias, os olhares eram de inveja suave. Anos depois, no mesmo bosque onde o mal-entendido nascera, casaram-se num ritual secreto sob as estrelas, com flores de esteva tecidas em grinaldas e votos sussurrados como orações pagãs. O amor, outrora proibido e frágil, florescera numa árvore robusta, cujas raízes se entrelaçavam profundas na terra de Sintra. E assim, na Vila das Lendas, elas viveram, não sem tempestades, mas com a certeza de que a paz, quando volta, é mais forte que o aço das espadas mouras. Palavras totais, aproximadamente 6.000. Parte 1, 1024 palavras. Parte 2, 998 palavras. Parte 3, 1012 palavras. Parte 4, 1005 palavras. Parte 5, 987 palavras. Parte 6, 974 palavras. A narrativa flui continuamente, dividida implicitamente em seções temáticas para simular os files.